Bem, sabendo agora que a nossa tomada de decisão não é tão racional quanto a gente pensa que é, esse fato, né, essa estudo de neurociência tem algumas consequências e algumas aplicações para o marketing. A gente vai ver algumas delas, que são algumas consequências dessa forma que o ser humano toma suas decisões e como isso pode ser aplicado no marketing. Primeira coisa importante, as imagens valem mais do que texto. Por isso que redes sociais como o Instagram são tão fortes. O ser humano, ele é um ser muito visual. Nós gostamos de imagens. Imagens vendem muito, né? Todo mundo sabe disso, na verdade. Inclusive é por esse motivo que as redes sociais como o Instagram ganham tanta força. Muitas vezes uma imagem é o suficiente para a gente gostar ou não de um produto, querer assistir ou não um filme, gostar ou não de uma marca e assim por diante. Então saber trabalhar com imagens é importantíssimo. Se você for reparar bem, as marcas mais bem-sucedidas têm, assim, com certeza as marcas mais bem-sucedidas têm também o poder de fogo para contratar os melhores marqueteiros que a gente tem hoje, e esses profissionais sabem trabalhar muito bem com imagens, né? Tem o ditado que diz que imagem vale mais do que 1000 palavras, e é muito verdadeiro, o ser humano é muito ligado a imagens. Então, se você quer fazer uma campanha publicitária, você quer um material publicitário de qualidade, privilegie mais imagens do que texto. Muitos textos, né, não são bem... Não é uma coisa que atrai aí os olhos humanos. Inclusive, quando um palestrante, por exemplo, vai fazer uma palestra que é considerada chata é aquela que tem muito texto nos slides e poucas figuras. Quanto menos textos e mais figuras, melhor tende a ser a percepção do espectador em relação a essa palestra. Outra consequência, rosto de pessoas. Seres humanos gostam de se relacionar com outros seres humanos. A gente já comentou um pouco sobre isso no empreendedorismo digital, que muitas vezes muitos empreendedores hoje usam o próprio nome pessoal, pessoa física, para promover os seus produtos e serviços. A gente não gosta de uma marca é uma coisa fria. E o rosto de pessoas é algo que chama muito a nossa atenção. Então já foi provado que campanhas publicitárias que são, por exemplo, tem exatamente a mesma frase. Então estou querendo, por exemplo, de um banco, sei lá, fazendo propaganda entre dois bancos, o banco A e o B. Ou melhor, é a campanha do mesmo banco, mas tem duas publicidades. A frase pode ser exatamente a mesma. O produto ou o serviço que está tentando ser vendido é o mesmo. A única coisa que mudou é que numa das campanhas publicitárias aparece uma figura qualquer e na outra aparece uma pessoa com o rosto. Essa que tem o rosto da pessoa tende a ter mais cliques e mais vendas. Tá? Então isso já foi provado também. Inclusive você vai olhar... Eu ia deixar para o final, mas já deixo falando antes. Um exercício legal é você visitar sites e ver materiais publicitários de marcas conhecidas. Você vai identificar muitas das propriedades, das consequências que a gente está falando aqui. Repare, por exemplo, um exercício legal é você entrar no site de universidades. Pode ser a universidade que você fez, que você cursou ou que você está cursando, enfim. Repare, normalmente aparecem um monte de figuras de pessoas, ou como eu falei, bancos também. Se você for parar para pensar friamente, um banco vende serviços bancários, uma universidade vende ensino, elas não teriam por que ficar mostrando pessoas, mas por que elas insistem em pôr pessoas? Porque isso vende, isso funciona. Outra consequência é o efeito das cores. Eu não vou me alongar, me entrar nesse assunto, não sou um especialista nisso, mas as cores que você usa para uma campanha publicitária podem influenciar muito o comportamento do seu lead, né, do seu público-alvo. Estou deixando inclusive um link aqui para um site que descreve bastante sobre essa questão para quem quiser se aprofundar. Mas aí você tem toda uma discussão sobre cores quentes ou frias, qual cor induz, qual tipo de sentimento nas pessoas e o que você quer com esse sentimento. É bem interessante esse assunto. Outra característica humana, não perder é mais interessante do que ganhar. Na maior parte das vezes as pessoas têm mais aversão, elas ficam mais tristes com uma perda do que elas ficam felizes com um ganho. Então, entre você escolher ganhar R$100 ou você não perder R$100, as pessoas preferem não perder. Por isso que muitas campanhas de marketing te dão alguma coisa e daí falam assim, aproveite, porque se você não aproveitar você vai perder. Essa dor da perda é terrível para o ser humano. Aproveita, para os 50 primeiros clientes vai ter tal coisa. Então você faz, putz, se eu não aproveitar isso, eu vou perder um negócio que inconscientemente você acha que já é teu, que você já ganhou. E como não perder como perder é dolorido para o ser humano, a gente não quer perder, esse tipo de artifício é bastante explorado pelo marketing. Outra consequência interessante do neuromarketing é o chamado efeito fluência.
Então, fonte, isso aplica-se a fontes e layout. Fontes, né, a fonte tipográfica que eu uso para escrever. Formas difíceis de assimilar afetam o nosso julgamento quanto à substância da informação. Então, se você pega um livro de um assunto bastante técnico, mas esse livro é uma edição bonita, com várias páginas coloridas, você tem uma percepção sobre a dificuldade desse assunto. Se esse mesmo assunto, esse mesmo livro, com certeza vocês já viram aquela cópia digitalizada naquele PDF preto e branco, que está assim, difícil de ler, que está meio fora de formatação, a percepção que a gente tem é que o assunto é muito mais difícil. Então, a forma com que o assunto é apresentado influencia o conteúdo em si. Por isso que se você quer explicar um produto inovador, um serviço inovador, você tem, por exemplo, um restaurante que está oferecendo algum prato que seja diferente, procure caprichar na fonte que você use no layout para que ele fique clean, para que ele fique de fácil entendimento, porque as pessoas tendem a ser a receber de uma forma mais amigável aquele tipo de informação. Se está difícil de ler, se o layout é poluído, se a coisa está complicada, isso vai afetar o julgamento da pessoa sobre o conteúdo que está ali também. Esse é o chamado efeito fluência. Outra estratégia extremamente utilizada pelos marqueteiros é a chamada ancoragem de preços, que é você criar uma âncora, tá? Eu vou contar um caso pessoal de ancoragem de preços que foi utilizado comigo e que funcionou, com certeza já utilizaram a ancoragem de preços com você. Quando eu tinha uns 20, 21 anos, tinha uma festa de formatura para ir e eu precisava de um terno. E eu fui numa loja de roupas masculinas e fui buscar um terno porque eu não tinha. E aí o vendedor, né, muito experiente, era um senhor, assim, muito bem vestido, chegou pra mim e falou, rapaz jovem, aí vai ficar muito bem nesse terno aqui, o que o senhor quer? Eu falei pra ele, eu quero um terno que seja acessível porque eu tenho uma festa. E imagina, eu tinha 21 anos, eu tava de bermuda e camiseta quando entrei na loja, e ele chegou e selecionou lá um excelente terno, falou, prove, vai ficar excelente em você, não sei o que lá. Eu provei o terno, realmente é muito bonito, ficou muito bom, e aí veio a pergunta, né, quanto custa esse terno? E o vendedor falou, esse terno custa R$1.000. Daí eu falei, tá muito acima do que o que eu podia comprar na época. Eu falei, olha, eu agradeço, tá muito bonito, mas eu não queria isso. E aí ele me falou assim, não, mas eu tenho um outro terno, vai ficar muito bom em você também por um preço bem mais acessível. E ele pegou e me mostrou outro terno e eu acabei comprando esse outro terno que custava R$300. Então hoje eu enxergo que aquele vendedor deve ter feito uma leitura de mim quando eu entrei na loja e pensou, tem um rapaz aí de 20 anos, de bermuda e camiseta, não vai ter dinheiro para comprar um terno de R$1.000, mas ele usou a ancoragem. Quando ele me mostrou um terno de R$1.000, esse valor 1.000 ficou ancorado, criou-se uma âncora dele no meu cérebro. Quando ele mostrou um outro terno do valor de R$300, 300 começou a parecer barato quando comparado aos R$1.000. Então provavelmente a estratégia desse vendedor já era de cara vender esse terno de R$300 que ele conseguiu vender, mas ele usou a estratégia da ancoragem para que eu tivesse a percepção que esse produto estava barato. Corretores de imóveis costumam fazer isso também. Já tive também a oportunidade de visitar imóveis e eu falei para o corretor o seguinte, estou procurando um apartamento que custe no máximo R$400 mil. E, tá bom. E aí o corretor chegou e de cara me mostrou um imóvel que custava muito bonito lá, quanto custa? Ele falou 550 mil, algo do tipo. E aí o primeiro pensamento que vem à sua cabeça é, esse vendedor aí não entendeu o que eu tô querendo, eu falei 400 mil, né? Esse cara tem algum atraso aí, tá difícil entender a informação. E não é. Na sequência ele mostrou um apartamento de 380, 350 mil. Dessa vez eu não comprei o apartamento, mas enfim. Quando você compara 350 ou 380 com aqueles 550 que ele mostrou antes, ele torna-se barato. Tá? Então você criar uma âncora é uma estratégia muito utilizada pelos marqueteiros. Então esse vendedor não tinha nada de burro, na verdade ele conhecia a estratégia da ancoragem de preços e tentou utilizar essa estratégia comigo. Se você entra em muitos sites aí de liquidações, você vê a estratégia da ancoragem sendo usada direto. Aparece ali assim no site ou mesmo numa vitrine de uma loja, R$70, daí riscado 70 embaixo, por apenas 40. Então, muitas vezes isso não é uma promoção de fato. Aquele 70 só tá ali riscadinho, né, com X, alguma coisa assim, para dizer que o preço era 70 e agora é 40. Então, ele criou uma âncora dizendo que aquilo ali vale 70 e se você tá podendo comprar por 40, algo que vale 70, você tá fazendo um grande negócio. Na verdade, talvez aquele negócio, aquele produto
produto sempre tenha valido R$40, mas usa-se desse artifício da ancoragem de preços para que o seu inconsciente ache que você está fazendo um grande negócio e facilitar ou te persuadir a fazer essa compra. Então essa é a estratégia da ancoragem de preços, né, que é extremamente utilizada no marketing. Comece a reparar isso, que você vai ver a quantidade de vezes que nós somos bombardeados com materiais publicitários utilizando a estratégia da ancoragem de preços. A próxima consequência que eu trago aqui é o paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha é um fenômeno descrito por um escritor muito bom, um professor universitário americano chamado de Barry Schwartz, no seu livro The Paradox of Choice. E esse livro, né, todo o estudo, na verdade, do professor Barry Schwartz, mostra pra gente que o ser humano, ele tem, à primeira vista, você ter mais opções para escolher alguma coisa pode parecer que seja algo bom. No entanto, esse excesso de possibilidades nos traz frustrações e insatisfação ao invés de aumentar a nossa qualidade de vida. E ele traça paralelos com o passado. Por exemplo, nas décadas de 50, 60, ele diz que um homem ia numa loja para comprar uma calça jeans e você tinha três calças jeans diferentes. Você tinha a pequena, a média e a grande. Era isso. Hoje você vai e tem facilmente mais de 70 possibilidades. Porque você tem o modelo skinny, você tem o modelo que rasgado, você tem várias cores, você tem vários tamanhos diferentes. Então esse monte de possibilidades faz com que torne o processo de tomada de decisão muito difícil, torna-se angustiante. Muitas vezes a gente sofre por causa disso, muitas vezes acaba não comprando nada. Então qual que é o uso do paradoxo, um uso inteligente do paradoxo da escolha? Quem está querendo propor um produto ou serviço ao seu cliente, deixe o cliente com poucas escolhas. Pode parecer contraintuitivo, mas ele vai se sentir mais satisfeito no teu lugar e vai facilitar a tomada de decisão. Em Curitiba, um tipo de bar ou modelo de negócio que cresceu muito nos últimos anos são bares que servem cervejas artesanais. E alguns deles servem 40, 50 rótulos diferentes, 50 chopes diferentes. Isso faz com que a tomada de decisão seja muito difícil. Então, muitas vezes aí o cliente não conhece aquele monte de cervejas lá e ele acaba pedindo o mais simples de todos, uma cerveja Pilsen, por exemplo. E ao passo que se o bar oferecesse 3 tipos de cerveja, facilitaria a tomada de decisão do cliente e ele poderia vender, inclusive, muito mais por causa disso. Então, pare para pensar se você está oferecendo um produto ou serviço, se você não está sobrecarregando o seu cliente com esse monte de possibilidades que você tem. Você oferecer menos possibilidades facilita a tomada de decisão e é melhor para o seu negócio. Então você evita o chamado paradoxo da escolha com o cliente. E por último, tem a estratégia do storytelling, que em inglês significa contar histórias. O ser humano, ele lembra-se muito melhor de informações quando elas estão associadas a uma história. Se você for parar para pensar, as religiões tradicionais, as religiões mais tradicionais e mais antigas também, que existem até hoje, fundamentam-se muito sobre o storytelling, né? Jesus comunicava-se com seus apóstolos através de parábolas. O judaísmo, você vai encontrar também esse tipo de não quero usar a palavra estratégia porque não é uma estratégia de fato, mas você vai encontrar essa característica também. No islamismo a mesma coisa. Então o ser humano, quando você quer educar crianças, você conta muitas fábulas e histórias, né, que a gente conhece, a da cigarra e da formiga. Então esse tipo de coisa faz o cérebro humano aprende e memoriza melhor a respeito disso. Então, quando eu contei, por exemplo, a minha história quando eu fui comprar um terno, eu utilizei a estratégia do storytelling. E você não vai se esquecer da ancoragem de preços, porque eu contei essa história para você da oportunidade que eu queria comprar um terno para ir num baile de formatura. Então, como que isso pode ser usado pelo marketing? Se você consegue associar o teu produto ou serviço a uma história, isso tende a fidelizar ou fazer com que o prospecto, né, o lead, vá lembrar-se do seu produto e serviço. E, inclusive, essa estratégia é muito utilizada pelo pessoal do empreendedorismo digital, que tem até o termo que eles usam, a história do herói, que o herói é uma pessoa que pode ser quem produziu o material ou não, ou um terceiro, que tinha um problema em comum e que foi lá e venceu aquele problema, e agora estou contando para você como que eu consegui fazer para vencer aquele problema. Então, a estratégia do storytelling é muito utilizada no empreendedorismo digital. Então, para finalizar, eu já comentei, né? Mas não deixe de visitar alguns sites e olhar para os materiais publicitários que nos cercam com a visão agora desses conceitos que eu passei para você nesses últimos vídeos. Você vai reconhecer muitos desses padrões que eu estou falando e eu acho que, assim, para quem quer empreender, você vai precisar
fazer o marketing. Se não é você que faz o marketing, você vai ter que falar com alguém de marketing, então é importante você conhecer esses termos e saber como o marketing funciona. E mesmo para quem não está empreendendo, é bom que você saiba que os marqueteiros e publicitários usam todas essas estratégias com a gente, que eu acho que torna a nossa tomada de decisão um pouco mais consciente a respeito se você quer ou não comprar um produto, e você não vai ser tão influenciado por essas estratégias que o pessoal usa.